E aí, primeiro ano, tudo bem, pessoal? Voltamos para nossa Física A, né? Bom, hoje nós retornamos com ela para trabalhar sobre nosso princípio fundamental da dinâmica, tá? Só que é aplicado ao movimento circular, tá bom? Professor, então, nesse movimento circular, vai ter uma força resultante? Vai. Pode existir essa força resultante? Pode e deve, tá bom? Porque essa força resultante, na verdade, elas são forças aplicadas a esse corpo, só que esse corpo, ele curvando, né, aplicando-se uma curva, gerando o quê? Gerando uma angulação, tá certo? Na horizontal e na vertical. Ou melhor, esse corpo, ele muda de direção e de sentido, tá? Ele não muda só de sentido, tá bom? Ele muda também de direção. Você pode observar que esse corpo em um movimento circular, ele consegue mudar do sentido ou da direção vertical para horizontal, né? No sentido horário ou anti-horário, tá bom? Então, esse movimento circular, existe uma força que atrai esse corpo para dentro da trajetória. Professor, quem é essa força? Essa força aqui ela é chamada de força centrípeta. Ela é gerada pela nossa aceleração centrípeta. Esse corpo, ele possui uma aceleração, ou melhor, que volta esse corpo para dentro, tá? Gerando uma reação que pode fazer com que ele saque, certo? Você pode observar que esse corpo aqui, ele tem uma facilidade maior em sair da curva. Por quê? Porque existe uma ação, a ação é a força centrípeta, e uma reação. Existe uma força de reação, tá bom? Essa reação também é a própria força centrípeta, tá? Só que no sentido contrário, ok? Essa força centrípeta, nossa força centrípeta, ela é a massa do corpo multiplicado pela aceleração centrípeta. Então, quem gera essa força para dentro é a nossa aceleração centrípeta. Quem seria ela? Você pode observar que no nosso último conteúdo nós trabalhamos duas fórmulas para calcular essa aceleração centrípeta, tá? A aceleração centrípeta, ela fica como? Ela fica a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Essa aqui é a velocidade externa, a do comprimento, a da distância. E nós temos também a aceleração centrípeta para a velocidade angular. Só que nesse caso aqui ela é multiplicada pelo raio, tá bom? Então, nesse caso aqui, sempre vai existir uma força, mesmo que o movimento seja uniforme. Então, se você tem um movimento circular uniforme, esse movimento circular, ele vai ter uma aceleração centrípeta, tá? Então, na verdade, existe uma força, mesmo a velocidade sendo constante, tá? Tanto a escalar quanto a angular. Então, nesse caso aqui, essa aceleração, ela é a nossa aceleração resultante. Então, na verdade, se você aplicar o princípio, tá, da dinâmica, o princípio fundamental da dinâmica, força é igual a massa vezes aceleração, essa nossa força aqui, olha, a força resultante é a massa do corpo, só que multiplicado pela nossa aceleração centrípeta. Isso quando o movimento for circular uniforme. Ou melhor, a velocidade aqui é constante. Mesmo assim, vai se gerar essa aceleração, certo? Professor, e se essa bolinha ficar variando a velocidade? Se ela fica variando a velocidade, eu tenho uma outra aceleração aqui. Quem seria ela? Bom, para o movimento circular uniforme, eu só tenho uma aceleração centrípeta, só ela. Para o movimento circular variado, o que vai acontecer, professor? Eu vou ter aqui uma aceleração tangencial, tá bom? Essa aceleração tangencial, tá? E continuo também tendo a nossa aceleração centrípeta, ela existe. A aceleração centrípeta nunca deixa de existir.
Então, como o ângulo aqui é 90 graus, vai existir uma aceleração resultante. Bom, essa nossa aceleração resultante, ela vai ser o quê? Ela vai ser voltada aqui no caso para dentro, né? Formando um ângulo de 45 graus para ambas as direções. Então nós temos a nossa aceleração resultante. Ela é a resultante entre a tangencial, que é a aceleração que esse corpo tem aqui fora, e a centrípeta, que é para dentro. Tá bom? Então, essa aceleração ela vai existir. Então a nossa força resultante vai ser a massa multiplicado por essa aceleração. Já não é mais a nossa aceleração centrípeta, tá? Então, tem essas diferenças. Tem essas diferenças entre o nosso movimento circular uniforme e nosso movimento circular variado, tá? Aqui nós temos uma única aceleração, que é a centrípeta. Aqui nós temos quem? A aceleração resultante. A aceleração resultante, ela é a somatória da aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Quando eu falo de somatória, ela é uma resultante. Tá bom? Você pode observar que o ângulo aqui é de 90 graus. Então, quando eu falo de somatória, é isso aqui, ó. Ela é a raiz, que você vai aplicar o teorema de Pitágoras. Tá bom? Aí fica a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Aí você consegue calcular essa aceleração resultante, ok? Eu vou resolver com vocês aqui uma questão da apostila que ela exemplifica bastante como você aplicar esse conhecimento no movimento circular, tá? Lembre-se, toda vez que a questão te falar que o movimento é uniforme, só existe quem? A aceleração centrípeta. Ela é a própria aceleração resultante. Então, não se esqueçam. A aceleração centrípeta aqui, ela é a nossa aceleração resultante. Aplicada onde? No princípio fundamental. Tá? Por que, professor, que ela é a aceleração resultante? Porque nós não temos a aceleração tangencial. A aceleração tangencial aqui, ela é igual a zero. Então, se eu zerar a tangencial, a centrípeta ela fica igual a resultante. Tá bom? Bom, vamos resolver a nossa primeira questão? Nossa primeira questão, ela já vai exemplificar de uma maneira bem simples, tá bom? Ela fala o seguinte, nossa primeira questão, ela está contida aqui na página 179, tá bom? Página 179, quero que você me acompanhe. Ela fala o seguinte, um corpo de massa 50 gramas desliza sobre um plano horizontal sem atrito, em movimento circular uniforme, preso por um fio de comprimento 20 centímetros, a um ponto fixo, né, lógico, ao centro da circunferência. Se o período do movimento é 0,2 segundos, que é o tempo da volta, a intensidade da força de tração no fio é em newtons. Lembre-se que a força de tração no fio é a força centrípeta. Como é que eu sei disso? Se você imaginar, é um movimento circular. Bom, eu tenho um fio e tenho um objeto na ponta desse fio. Ok? Esse objeto, ele gira ao redor desse centro. E nós temos uma distância aqui, olha. Nós temos uma distância entre o objeto e o centro da circunferência. No caso, ele fala aqui que é 20 centímetros. Então, significa que esses 20 centímetros é o nosso raio, que é a distância da extremidade até o centro da circunferência. Ok? Aí ela fala o seguinte, tem mais dados. Ela fala que o período, quem é o período, pessoal? O período é o tempo da volta, né? Nosso período aqui, ele é de 0,2 segundos. A intensidade da força de tração no fio é, bom, ele quer saber a tração desse fio, tá? É a força aplicada nesse fio. Essa força de tração, gente, essa força é a nossa força centrípeta, que é a força aplicada para dentro, tá bom?
Então, na verdade, essa questão quer que você encontre a nossa força centrípeta. Já que o movimento é circular uniforme, movimento circular uniforme, só existe uma aceleração. Quem é ela? É a nossa aceleração centrípeta. Então, só existe a aceleração centrípeta. Logo, também só vai existir a força centrípeta, que é a massa multiplicado pela aceleração centrípeta. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho o nosso raio, lembre-se que não pode ser em centímetros, tá bom? O nosso raio aqui, ele equivale a 0,2 metros, tá bom? 20 centímetros equivale a 0,2 metros. Eu quero calcular essa força, no caso ele chama de tração, tá? Então, a nossa força centrípeta é a massa do corpo multiplicado por uma dessas duas fórmulas. Você escolhe, né, qual a melhor. Bom, eu tenho a velocidade ao quadrado pelo raio e tenho a velocidade angular ao quadrado pelo raio. A questão não me deu essa velocidade escalar, tá? Eu preciso calcular ela, nem a angular. Bom, vamos calcular? Então, isso aqui, olha, é a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Eu não tenho ela, né? Tá bom? Ou se não, pode ser o seguinte. É a nossa força centrípeta é igual a massa multiplicado pela velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. Aqui você pode observar que eu divido, aqui eu multiplico pelo raio. Nós temos essas duas opções, ok? Bom, meu próximo passo é calcular essa velocidade. Eu vou escolher uma dessas duas fórmulas, mas quem é essa velocidade, professor? A velocidade, ela vai ser 2πr dividido pelo período, tá bom? Então fica como? Vai ficar 2π vezes 0,2, que é o nosso raio, dividido pelo período, que também, coincidentemente, é 0,2, tá? Eu vou cortar. Então, a nossa velocidade escalar, ela é 2π metros por segundo. Mas, professor, eu posso substituir o π? Não. A questão nos deu uma dica aqui. Ela falou que o π ao quadrado equivale a 10. Né? Nós temos essa dica. Bom, eu vou jogar esse valor nessa fórmula aqui, ó. Eu vou escolher essa formulazinha, já que eu encontrei quem? Eu encontrei nossa velocidade escalar. Então fica força centrípeta é igual a massa, que no caso é quem? A massa do objeto é 50 gramas. Nossa massa aqui é 50 gramas, eu não posso colocar em gramas. 50 gramas eu vou dividir por 1000, né? Vou cortar os zeros. Isso aqui vai ficar 0,05 quilogramas, né? Bom, então fica 0,05, que é a nossa massa, multiplicado pela velocidade escalar ao quadrado, que no caso fica multiplicado por 2π ao quadrado, sobre o raio, que no caso é 0,2, o nosso raio, tá bom? Então, a nossa força centrípeta, ela vai ser 0,05 multiplicado por 2π ao quadrado. 2π ao quadrado vai ficar quanto? Vai ficar 0,05 multiplicado por 4 vezes π ao quadrado sobre 0,2. Nosso π ao quadrado aqui vale 10. Então fica como? Esse cálculo aqui fica 0,05 multiplicado por 40 sobre 0,2, né? Bom, esse 40 multiplicado por 0,05, você pode observar que vai dar o quê? Isso aqui vai dar 2. Então vai ficar, nossa força centrípeta vai ficar 2 dividido por 0,2.
Ou melhor, quem é a nossa força centrípeta? Ela equivale a 10 newtons. Professor, mas a questão me pediu uma tração. Sim. Nessa questão aqui, a tração no fio é a própria força centrípeta. Então, a nossa tração aqui, olha, a tração do fio é igual a 10 newtons, que é a própria força centrípeta, porque é um movimento circular, tá? A aceleração resultante aqui é a própria aceleração centrípeta, tá bom? Então, nossa alternativa correta aqui é a nossa letra B, tá bom? Muito simples, não é? Você pode observar que essa questão aqui, ela misturou o quê? Ela misturou o nosso movimento circular com nosso princípio fundamental da dinâmica, tá bom? Nossas próximas aulas, nós vamos aplicar esses princípios, ok? Com movimento constante, movimento variado, tá? Você vai perceber que essas forças, elas vão ser diferentes ou vão variar conforme o movimento, se ele é uniforme ou variado. Se a aceleração ela é centrípeta, que é a própria resultante, ou a aceleração resultante gerada pela centrípeta mais a tangente. Tá certo, pessoal? Ficamos por aqui, tá? Até a próxima aula. Se preparem para a nossa avaliação que acontece essa semana, tá bom? E até a próxima. Valeu!